bem-vindos a mais um talk show. Antes de apresentar o meu convidado de hoje, vamos falar dessas imagens que vocês estão vendo aí atrás. Ele é um engenheiro civil goiano. Elas estiveram no cenário em novembro de 2014. Tem também as imagens do Tony Silas, que foram de dezembro de 2014. Ele é desenhista para DC Comics e para Marvel, e ele é do Recife. Tem as fotos da Letícia Bolini, são as fotos de Newborn. Elas estiveram aqui no cenário em janeiro e fevereiro de 2015. Ela é uma fotógrafa aqui de São Paulo. E tem também as imagens do Van Nick, que é o Vanberto Nicomedes. Quem curte aí DC Comics e Marvel conhece bem esse cara. Ele é do Recife, ilustrador para quadrinhos aqui no Brasil, Inglaterra, França e Estados Unidos. E as imagens estiveram aqui no cenário em março de 2015. E vamos falar agora do meu convidado que está aqui, Marcos Farber. Eu já enrolei a língua para falar o nome dele. Bem-vindo ao Talk Show, Marcos. Obrigado, Célia, pelo convite. Estou à disposição. Estamos aqui, vamos bater papo. Vamos conversar. Com essa proximidade das Olimpíadas. A gente teve há pouco tempo a Copa do Mundo, né? O Mundial de Futebol. A gente não pode falar, né? Copa do Mundo. Parece que não deixam, mas a gente aqui na internet fala, tá? A gente teve o Mundial de Futebol que foi aqui no Brasil. E tem girado muita coisa em torno de esportes de um tempo para cá, né? E aí vamos tentar fazer esse bate-papo, vamos tentar trazer o pessoal para algumas coisinhas que a gente andou pesquisando por aí. Como você falou, Célia, a Copa do Mundo foi o começo aí, né? Estopim. Isso, né? O esporte estava um pouquinho afastado, depois Copa do Mundo e agora Olimpíada no nosso país. Rio de Janeiro, né? Então, está crescendo aí, a gente espera que a Olimpíada dê um passo interessante aí para esportes que até então não eram reconhecidos, né? E sejam um passo aí para divulgação e principalmente a prática, né? Dos esportes aí, tirar muita criança da rua. Ajuda muito, né? Sim, é um trabalho social e com certeza vai acontecer. Para quem não conhece o Marcos, você é diretor executivo? Sou diretor executivo da FIF Sport Business. Tá há 2 anos nesse mercado, está fazendo pós-graduação em gestão? Faço pós-graduação em marketing esportivo, já tenho os meus diplomas aí, mas resolvi me especializar na área, porque é uma área que vem crescendo. E é um colega de trabalho, porque você é um administrador? Sim. Eu sou administradora também. Somos administradores. Somos administradores de empresa e estamos aqui, né, batendo papo. Tão bom, essa nossa profissão é tão boa. Gente, eu queria, na verdade, Marcos, ver com você o seguinte. A gente tem, por conta das Olimpíadas, né, que você acabou de falar, a gente teve esse interesse maior pelos esportes. Como você vê hoje o marketing esportivo com relação ao empresariado? Como o empresariado encara marketing esportivo? O empresário ainda ele tem uma visão muito crua do marketing esportivo, né? Então, a gente costuma ver empresários que gostam ou preferem investir em comerciais de 30 segundos numa televisão. 1 milhão e meio, 2 milhões. Isso. E não tem essa visão de estar investindo no marketing esportivo, em ações promocionais, que tem uma visibilidade maior, um retorno corporativo melhor e maior. Essa é uma dificuldade muito grande. De ligar o seu nome, o nome da sua empresa, Sim. a um vencedor. Sim, né? sim. Atleta que pode ser um vencedor. E fora o custo também, né? O investimento é muito alto de você fazer um comercial em algum horário nobre de 30 segundos, é muito maior, não vou falar a proporção, mas é muito maior do que você investir na carreira de um atleta, fazer algum patrocínio pontual, alguma coisa que realmente marque, né, o jogador, o atleta, enfim. Que realmente deu suporte. Então vamos combinar que o Correios está tendo uma estratégia meio enviesada, né? Porque em vez de patrocinar, faz as propagandas, né? Sim. Patrocina o esporte, mas na verdade ela coloca o comercial de 1 minuto na televisão.
né? Então, é assim, gente, tem alguma coisa errada aí nesse raciocínio, né? Mas eu acho que a tendência é... A gente está fazendo um trabalho exatamente de mudar esse conceito, né? De mostrar para o empresário que o marketing esportivo é um canal importante. Eu não acho que por conta de alguns escândalos que a gente tem nos esportes e que a gente teve de um tempo para cá, isso pode afetar essa relação que o empresário tem, essa visão que o empresário tem? Com certeza, Célia. Eu acho que isso inibe um pouco, né, o empresário de estar investindo. A gente vê escândalos, não é só brasileiro, escândalos mundiais. A gente teve agora terceira divisão do Campeonato Paulista. Sim. Bolsa de aposta na Ásia. Sim. Eram resultados combinados. Compra de resultados. Então isso vem inibindo um pouco. Mas assim, a gente fala de futebol porque futebol é mais popular, mas a gente teve... O próprio tênis. Teve no tênis, né, no juvenil, se eu não me engano, do tênis mundial, que teve também alguma coisa de compra de resultado. Há umas 2 semanas atrás, uma ciclista foi suspensa, acho que francesa, com uma maquininha, ela tinha um motorzinho acoplado na bicicleta. Então, assim... O próprio uso de substâncias ilícitas, né, de alguns atletas, de alguns esportes, fazem com que o empresário fique desconfiado, né? E tem como solucionar isso? Como é que a gente tira escândalos dos esportes? Porque é uma coisa... Eu vou vender um pouco o meu peixe. Eu acho que é formando gerentes, formando profissionais de marketing esportivo com capacidade de liderança, tá certo? De fazer um trabalho sério, e tem muitos profissionais que são assim, mas infelizmente os ruins, né, os bons pagam pelos ruins. Tem aquela coisa de levar vantagem em tudo, então é assim, famosa lei de Gerson, né? Você engoliu o 7-1 da Alemanha no Brasil? Já que a gente está falando dessas coisas. Olha, eu vou falar para você que a gente trabalhando com esportes hoje entende um pouco, né, o que foi esse 7-1. O que pode ter acontecido. A Alemanha ganhou a Copa no final de 2010, quando acabou a Copa de 2010, onde ela já se preparou, fez um trabalho de formação de atletas, pessoas da Confederação da Alemanha veio aqui para o Brasil, já viram o alojamento, construíram, né? Construíram isso. Um alojamento. Então eles começaram a se preparar, foi nessa época. Então o 7-1 foi, eu acho que foi a sobremesa, né? Digamos assim. A cerejinha do bolo. Porque assim, muita especulação se tem até da época do Ronaldo, né? Lembra da final do Ronaldo? Passou mal e ninguém sabe exatamente o que aconteceu. Aqui foi o Neymar que caiu, machucou, mas tinha vídeo depois dele bem, andando numa boa e não estava machucado. A gente fica meio sem saber exatamente o que aconteceu, né? Talvez faltou um pouco de comprometimento de atletas, de dirigentes, né? De tudo. Não pagaram o bicho de alguém, alguma coisa assim. Mas o brasileiro, ele não desiste nunca, né? A gente aposta que aí para a próxima Copa do Mundo, aí a gente vai estar, como na época de 70, quando eu era pequeno ainda, mas eu pude assistir a Copa. Poxa, Pelé, Rivelino... Tostão... Rivelino não sei se é 70, mas 70, eu era pequena, Rivelino, eu lembro, já na próxima eu lembro de Rivelino, Pelé e outros grandes, tinha Sócrates. Né? Sócrates já foi um pouquinho mais para frente. Foi mais para frente. Mas Sócrates foi em 82, 86, veio uma turma boa. Acompanham bem o futebol. E a FIFA Sport Business, na verdade, é uma empresa que gerencia carreiras, gerencia carreiras, dá cursos, todos voltados para essa área. O forte de vocês é futebol e MMA, é isso? Isso, no momento sim. A FIFA Sport Business é uma das empresas da FIFA Holding. Então tem a FIFA Sport Business que faz o trabalho que a Célia falou, parte de gestão de carreiras, é uma agência de marketing esportivo. A gente tem a parte de MMA,
na qual a gente tem a Vanessa Marques, que é a diretora nossa, que conhece tudo de MMA, então a gente... Beijo, Vanessa, porque ele falou que você é brava. Tá vendo? Falei, Vanessa, seu nome. Vanessa Marques, diretora de MMA, que nós promovemos eventos, né? São Paulo, interior, e estamos com os projetos de fazer eventos de MMA fora do Brasil. E o MMA que vem crescendo bastante, inclusive no último sábado, dia 14, teve o evento UFC na Arena de Curitiba, né? Arena da Baixada em Curitiba, para 45 mil pessoas. Tem um amigo meu que é announcer de MMA no Paraná. Chicão Jolie, beijo pra você, Chicão, se estiver assistindo. Ele é announcer de MMA lá. Então essa é uma das áreas do MMA. A gente tem a FIF Educacional, coordenada pelo Antônio Afif, né? O Antônio Afif é um dos pioneiros da área da gestão esportiva, tendo trabalhado no Corinthians, Paulista de Jundiaí, Esportes, realizou alguns trabalhos, trabalhou junto com o Brunoro, José Carlos Brunoro, uma figura conhecida aí da área de marca esportiva, e também o Sport Best, que é uma loja virtual que está em fase de... a gente está montando ainda. Então, o forte são essas 3 empresas. A FIF Educacional, ela é voltada para os cursos, para a formação de gestores. Gestores na área de administração esportiva, cursos de treinadores, toda essa parte que envolve o futebol, né? E também agora, em virtude dessa febre do MMA, a gente está produzindo cursos voltados para MMA. Para os atletas também? Vocês fazem a gestão de carreira dos atletas também? Sim. Na consultoria, a gente tem alguns consultores independentes que mexem, por exemplo, com a parte de direito esportivo, na qual Luiz Marcondes. A gente tem a psicóloga esportiva, a Regina Brandão. A gente tem a parte de governança corporativa. São áreas que cuidam dos atletas, né? A parte de psicologia, de direito esportivo. Então a gente faz todo esse trabalho, né? Mas ele já chega lá atleta, né? Sim, ele chega lá atleta, mas ele precisa de um suporte jurídico, né? Questão de contratos, direito de imagem, e também da parte, por exemplo, de psicóloga, onde normalmente são pessoas, atletas sem posse, de famílias com uma cultura talvez um pouco menor, que precisam ser lapidados para ter uma carreira. Então eles... Para entenderem também, né? Quando exatamente. Com eles o objetivo é fazer com que eles se preocupem, no caso de MMA, única e exclusivamente em lutar. Né? Então, se não pagou aluguel, se o pai, vamos dizer, é alcoólatra, a gente tem todo esse trabalho para deixar o atleta pronto, focado para a luta, inclusive alimentação, nutricionistas, toda essa parte. Vocês estão agora focados em futebol e MMA. Já teve algum outro esporte? Ou tem algum outro esporte que vocês venham a... no momento a gente... Ou esportista, né? No momento a gente está fazendo alguns trabalhos com esportes paralímpicos, né? Olha que legal. Né? Em virtude de Olimpíada, Jogos Paralímpicos, a gente tem uma parceria, um trabalho que a gente está desenvolvendo com o Daniel Dias. Daniel Dias, eu não preciso falar, é mega campeão aí da natação, né? Uma pessoa muito do bem. No Daniel, mundial, um abraço pro Paulo. O último mundial que foi aqui, né? Se eu não me engano, foi ele que levou um monte de medalha? Olha, eu não sei se foi aqui, mas que levou todas as medalhas, sim. Eu assisti tem algum tempo, não deve ter sido o último, mas que só dava ele, né? Eu falei, só dá o Daniel, gente. E o Daniel Dias, ele tem um trabalho muito interessante lá em Bragança Paulista, da onde ele é. Ele montou o Instituto Daniel Dias, que ele está preparando atletas com alguma deficiência para assumir, não digo porque o Daniel Dias é único, mas para em breve estar nadando aí de uma forma aí para conquistar várias medalhas. Porque assim, é uma outra modalidade, né? É uma outra realidade. Sim. Né? Dentro dos esportes paralímpicos a gente tem o futebol de salão para deficientes visuais. Sim. Isso eu acho muito legal. Você tem basquete. O atletismo.
Tem uma série de coisas que às vezes as pessoas esquecem. Eu mesmo fui assistir um jogo de basquete de cadeirantes, é impressionante. Eu não consigo assistir, me dá um nervoso. Não, então, essa era a minha ideia. Eu fiquei impressionado quando, porque tem muito choque, né, das cadeiras, eles caem da cadeira, e aí a primeira reação, e agora? Tá. Eu vou te falar que eles levantam de uma forma super natural. Para quem entende basquete, eles arremessam da linha dos 3 pontos, fazem tabelinha um com o outro, é maravilhoso. A superação é fantástica. Mas assim, não deve ser fácil com relação a patrocínio. Se para atleta normal, vamos colocar assim, que não tenha nenhuma deficiência, já é complicado, como que é essa coisa de captar patrocínio para o atleta? É muito difícil, né? Muito difícil. Você citou para Paralímpico, mas eu penso do outro lado, e aí vai um recado para os empresários. A empresa que investe na questão paralímpica, ela tem um diferencial, né? Ela tem um reconhecimento diferente no mercado, né? Agora, voltando, é uma dificuldade, né? Eles investirem no esporte, o empresário, aliado à crise que a gente vem passando no Brasil, tá certo? Então, eles estão meio que segurando em stand-by, mas a tendência, eu tenho certeza disso, a gente tem ido em algumas reuniões, tem empresários que não aceitam, mas tem aqueles empresários que falam, não, vamos ver, deixa melhorar um pouquinho, porque eles têm uma visão diferenciada. E se beneficiam, né? Tem a lei do esporte, que a pessoa pode ser... benefícios aí. Beneficiar, sim. Né? Dentro de um... É como se fosse uma lei Rouanet, só que para os esportes. Lei de incentivo ao esporte. Incentivo ao esporte. Exatamente. Eles têm o quê? Abatimento de imposto de renda? Isso, tem um abatimento de imposto de renda, se for estadual no ICMS, tem uma série de benefícios aí que a gente está levando isso. A questão é melhorar um pouquinho a nossa economia para os empresários começarem a enxergar de uma Tomara que forma... seja logo, né? A gente espera também, né? Tomara que seja logo. Quais as dificuldades que o atleta pode passar e que vocês conseguem dar o suporte, principalmente nessa parte, como você falou, no MMA o cara tem que estar pronto para só subir ali e lutar, né? Vocês conseguem dar suporte para tudo, para ele? Sim. Pensando assim, no futuro, sei lá, o lutador de MMA que estiver assistindo, hein? A gente, o suporte, a gente fala o suporte psicológico, o suporte jurídico e principalmente, quando a gente fala de futebol e MMA, a gente fala de valores, né, muito altos. Então, o jogador hoje de futebol, ele começa a ganhar dinheiro, a primeira preocupação dele é qual é o carro do ano que eu vou comprar, tá certo? Qual festa que eu vou, tá certo? Qual brinco, qual piercing. Então, a gente tem qual corrente de ouro exatamente. Que eu vou comprar. A gente tem um trabalho, né, que justamente mexe, né, com essa questão de estar orientando, essa que é a palavra, orientando a questão do financeiro. Como você aplicar exatamente. A carreira é muito curta, do futebol e do atleta também, do MMA, porque o risco é muito grande, né, de ter alguma lesão. Tal. Então ele precisa ter, então a gente prepara. Porém, a gente encontra muita resistência, né, do atleta. Ele fala assim, olha, o dinheiro é meu, eu faço o que eu quero. Eu faço o que eu quiser. Então a gente orienta. Agora cabe a eles promover estudo para a família, comprar uma casa para a mãe, guardar um dinheiro. A gente tem todo esse trabalho. Você recebe muito material de atleta de outros esportes, sem ser... Sei lá, parece um jogador de vôlei, um jogador de beisebol. Fala, olha, meu filho é jogador de beisebol, olha só como ele é bom. O que vocês fazem? Mas, por exemplo, vôlei costumam receber, basquete, mas o grosso mesmo, ele se concentra no futebol, né? Vira e mexe, estou recebendo sempre tem o Neymar pela frente. Vídeo de pai, de moleque, olha, meu filho é o novo Neymar, novo Messi. Eles mandam vídeo, a gente até encaminha para pessoas que fazem essa avaliação, mas não é muito o nosso foco hoje. A gente já trabalha... Gente boa escondida, Marcos? Tem muita gente boa. O Brasil é muito grande, futebol é o esporte da multidão, tem muitos olheiros por aí, falta um pouquinho de
oportunidade, digamos assim, né, de estar mostrando, por exemplo, a gente trabalha com empresas que fazem vídeo de jogadores, né, que hoje é o ideal, mas muitas crianças não têm oportunidade de fazer o vídeo. Então o pai vai lá. Sim, sim. Tem muito, infelizmente tem muito disso. Ainda tem muito disso. E no MMA também acontece isso? O MMA, na verdade, assim, os atletas nos procuram. Porque o MMA tem uma outra coisa. Ele tem que ter disciplina. Sim. Ele tem que treinar. Ele tem que ter uma disciplina mais rígida, né? Do que, por exemplo, no futebol, que muitas vezes é o menininho que vai lá jogar bola. Você sabe, Célia, que a gente tem ido em muitas academias e tem visto crianças pequenas já praticando as lutas marciais, né? Judô, jiu-jitsu, karatê. Então tem muita gente boa escondida aí. Que vai chegar. Na idade do... E justamente, o MMA é o mixing, né? Exatamente, das artes. Artes marciais mistas, né? MMA. A gente tem visto muita criança e assim, são crianças que começam a aprender essas lutas marciais para ter controle de si mesmo, responsabilidade, hierarquia, enfim, disciplina, então, para formação, para o caráter da pessoa, né? Agora o futebol é só pôr uma bola ali, qualquer um sai jogando. E você acredita que esse quadro todo dos empresários, você falou, precisa ter a situação econômica melhorar, né? A gente acredita que isso aconteça logo. Você acredita que eles também, é claro, óbvio que você vai acreditar, que eles se beneficiam disso, né? Mas será que eles têm consciência do quanto eles estão influenciando na vida das pessoas? Ou eles só pensam pelo lado financeiro? Vocês conseguem mostrar isso para eles? Hoje? A resposta é só o lado financeiro. Eu acho que os empresários estão pensando nos cifrões, não estão preocupados assim com o trabalho social, vendo uma criança crescer, se desenvolver. Mas, como eu te falei no começo, acho que a tendência é mudar esse conceito, essa visão do empresário. Porque ele pode mudar a vida de uma pessoa completamente. Exatamente. Pode ser um nadador, ou pode ser um atleta, um corredor, um velocista. E principalmente também de tirar de drogas, de prostituição. Tirar da rua. Exatamente. Né? E os casos polêmicos aqui no Brasil? A gente tem, por exemplo, o Adriano, jogador de futebol no Rio de Janeiro, que era um bom jogador, era uma promessa Faltou um trabalho, modéstia à parte, faltou um trabalho de gerenciamento de carreira. Vê um pouquinho do caráter dele também, não? Não quero nada disso. A fama subiu muito rápido na cabeça, ele vem de uma educação simples, de favela. Hoje, por exemplo, ele está jogando nos Estados Unidos, ele é diretor, dono de uma parte de um time dos Estados Unidos. Mas ele está jogando? Jogou, mas já deu algum problema, já quis voltar, trazer a noiva, porque a mãe não se adaptou. Então, faltou um pouco disso. Falta muito, né? E não é o dinheiro lá não é o problema é realmente a consciência, não vou falar caráter porque eu não conheço o Adriano. Mas ao mesmo tempo, o atleta, ele tem a consciência do quanto ele pode influenciar as pessoas? Porque me parece assim, que às vezes as pessoas vão meio que é o que eu quero fazer. Sim. Mas elas não têm consciência do quanto elas podem inspirar alguém, né? Então, por exemplo, vamos colocar Neymar pelo lado positivo. Poxa, foi um garoto que saiu dali de Santos, tal, e hoje ganhou o mundo. Sim. Né? E o caso do Adriano, certo, que não conseguiu sair de onde estava, na verdade, né? Mas parece que ele não conseguiu sair do ambiente. Tiveram alguns problemas, falecimento do pai, do Adriano, então de repente perdeu essa... Vocês têm a noção de que a imagem deles Alguns reflete? Alguns têm, e o papel dos pais é muito importante. A ausência deles faz com que realmente eles se percam. No primeiro, como eu falei, no primeiro dinheiro que entra é carro, qual é o carro? Drogas, mulheres, enfim.
festa. É só festa. E a gente vê isso em todos os esportes, ou não? Você acha que a concentração no futebol é maior? Eu acho que no futebol é maior em virtude dos valores que a gente está falando, né? Por exemplo, um jogador de vôlei, jogador de basquete, o salário deles não dá nem para comparar com o salário de um atleta de futebol, tá certo? Jogador de vôlei a gente inclusive importa atletas, né? Hoje a gente traz alguns E o que eu tenho visto também, por exemplo, no caso do vôlei, são atletas que vêm com uma base familiar meio que já estruturada. E no futebol... Alguns nasceram ali, né? Lá tem dentro, o filho do Bernardinho, exatamente. tem outros aí, as filhas, acho que da Vera Mossa, que estão jogando, da Isabel. Vera Mossa foi casada com o Bernardinho, tem um filho que é o Bruninho. O Bruninho. E tem acho que é da Isabel, as filhas da Isabel que estão jogando... Também já estão no vôlei. Vôlei de praia. Então já nasceram já ali, nasceram, né? Exatamente. Para as Olimpíadas, a gente teve embargo de obra agora, semana passada, no Rio de Janeiro. Como você vê isso? Porque vocês têm o atleta paralímpico, vocês devem ter outros atletas que também vão estar ali, ou não? É que você não quer citar nome. Eu não gostaria de citar nomes, mas essa questão de corrupção é muito grande, né? A gente está à véspera da Olimpíada, a gente ouve só notícias, por exemplo, as obras inacabadas, superfaturamento, a Lagoa Rodrigo de Freitas. Como é que eles vão fazer alguma coisa eu não consigo entender. Eu também não consigo, mas olha, eu vou falar uma coisa para você, Célia. Porque aquilo não é mais líquido, aquilo é sólido, né? De tanto lixo que tem ali. Na Copa do Mundo também estava um clima assim, obras inacabadas e faltando isso, faltando aquilo. Teoricamente, pelo que a gente acompanhou, acredita e espera, para não passar vergonha, que na Olimpíada próxima aí a gente... O Brasil está preparado? Poderia estar melhor preparado. Não só com relação à obra. Eu digo, no geral. Será que o Brasil está preparado? Formação de atletas, né? A gente não tem uma perspectiva muito grande, talvez de chegar em 11º lugar no quadro de medalhas. É isso que eles falam, né? Será? Você acha mais para baixo? Tenho acompanhado algumas coisas de ginástica olímpica, né? Tem acontecido algumas etapas do Mundial na Europa, eu tenho visto algumas coisas. Os nossos atletas estão bem, só que tem gente muito... Então, tem uma geração que está se formando agora, que vem para as Olimpíadas também, né? Eu não acredito que vai chegar entre 10º e 11º, não. A gente tem Canadá, Estados Unidos... a Rússia. O trabalho ele tem que ser preparado, um trabalho de base, né? Quer dizer, pessoas, por exemplo, de atletas de natação, de ginástica olímpica, tênis de mesa, enfim, eles têm que ter um preparo anterior. Quer dizer, eu acho que eles são os que mais sofrem também com a questão de patrocínio, Não tem patrocínio. Normalmente a família banca. Patrocínio mesmo, Patrocínio, né? Vai lá, viagens, hospedagem. Agora na Olimpíada não, porque é aqui, é o COB que está, né? Mas normalmente para os torneios fora, e eu conheço... E precisam passar por esses torneios, eles precisam ter essa experiência internacional, ter uma expertise aí para de repente não fazer tão feio, né? Mas não tem patrocínio, é muito difícil. O pessoal fala muito de tênis, que é um esporte de elite, também gosto muito de tênis, acompanho. Eu acho que o começo é o mais difícil, porque depois que eles começam a aparecer um pouco mais, talvez entre o patrocínio. Mas ele acaba assim... Mas é nisso, desculpa, Célia, mas é nisso que o empresário tem que mudar o conceito. Investir lá atrás. Exatamente, né? No começo, formar, proporcionar alimentação, estudo para a criança que vai ser um atleta, né? Toda essa parte familiar, toda a estrutura familiar, deixar assim para ele ter um foco e aí para se tornar um grande campeão. Vamos esperar que isso aconteça. Vamos esperar, né, Célia? Né? Vamos torcer para não ser um fiasco agora. A gente está o quê? 80 dias, mais ou menos, né? Das Olimpíadas. Vamos torcer para o Brasil
pelo menos fazer bonito no sentido de receber as delegações e ter acomodações e as coisas fluírem calmamente, né? E vamos torcer aí para que as próximas gerações, que a gente tenha o trabalho da FIFA Sport Business, não só da FIFA, mas do Marcos Faber ali por trás, né? Lógico. E tem algum recado que você queira deixar aí específico? Nós Procurem a FIFA Sport Business. À disposição na consultoria, posso deixar o site. Claro, eu acho que está até passando aí. www.afifasportbusiness.com.br. Qualquer dúvida, alguma informação, pode ser feito no meu e-mail, marcos@afifasportbusiness.com.br. Vou deixar meu telefone, 11 97980 1818. E espero ser convidado outras vezes para falar com você, Célia. E quem sabe depois das Olimpíadas a gente conversa de uma outra forma, tá vendo? Eu falei que ia ficar numa colocação e você discutiu. Quem sabe? Eu acho difícil, Marcos. A gente tem gente muito boa lá de fora. E, como eu falei, gente que é uma nova geração, mas é uma nova geração que já vem sendo criada há 4 anos. Né? Então você vê as meninas de 13, 14 anos subindo numa trave, fazendo coisas que às vezes uma de 18, 19 daqui não consegue fazer, ou conseguiu fazer com 18, 19 anos, né? Já numa idade que para esse tipo de exercício já é uma idade um pouco mais avançada. Sim, e já vem um trabalho de base na escola, já fazem um turno escola, treino. Eu vi, acho que era uma romena de 40 anos, numa das etapas do Mundial, maravilhosa. Você fala, gente, ela conseguiu com 40 anos, ela tá lá ainda competindo. Não sei se ela vai conseguir vir, né? Mas a gente tem toda essa geração e a nossa turminha aqui parece que deu uma parada. Deu uma parada. Né? Vamos torcer para que as coisas deem certo. Porque vai dar certo, se Deus quiser. Eu não vou bater a aposta com você. Eu não vou bater a aposta. Marcos, muito obrigada pela sua presença. Estou à disposição. E vamos marcar outra mais pra frente? A gente vai falar de corrupção no futebol, corrupção no tênis, corrupção... Espero não falar mais de corrupção no futebol, porque não vai ter. É o sonho do brasileiro, que acabe a corrupção no país. Vamos esperar, se Deus quiser. Gente, Talk Show fica por aqui. Semana que vem tem mais pra vocês. Beijos.